Nós te contamos aqui no CBN São Paulo que o fim de ano, claro, movimenta bastante o turismo na cidade, em todo o Brasil, é claro, mas há essa movimentação na cidade e uma expectativa de aumento de ocupação de hotéis aqui na capital e também em todo o estado de São Paulo. O setor de hospedagem paulista deve faturar 340 milhões de reais entre o Natal e o Ano Novo de 2025, quase 5% a mais do que foi registrado em 2024. Essa estimativa é da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo e a gente conversa agora com o Bruno Omori, que integra esta federação. Bruno, prazer conversar com você mais uma vez. Bem-vindo, Feliz Natal. Feliz Natal, Marcelo Lorenzato, Feliz Natal a todos os ouvintes e quem nos assiste na CBN São Paulo. Prazer estar com vocês nessa manhã de Natal. O prazer é nosso. Obrigada pela sua participação, ainda mais para falar de números tão positivos, né, a respeito do nosso turismo em São Paulo, porque há aquela movimentação clássica de fim de ano de pessoas que deixam a cidade para visitar os parentes, eventualmente em outros estados, em outras cidades, até mesmo aqui dentro, entre interior, litoral, mas que ficam geralmente na casa dos parentes. Esses números mostram que há também uma movimentação contrária de gente que vem para a capital, que vem para outras cidades do estado e se hospedam, não ficam necessariamente na casa de parentes. A gente tem uma explicação para essa movimentação, Bruno? Olha, Marcela, na realidade, o primeiro turismo ele vem crescendo no mundo, né? Se a gente pegar dados da Organização Mundial de Turismo, o ano passado nós tivemos 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo. Ele entrou na cesta de consumo das pessoas. Começou com o pessoal lá atrás, que não viajava muito, que eram os baby boomers, depois pessoas da geração X, Y, depois os milênios e agora chegando na geração alfa. Inclusive, outras gerações agora elas preferem, até em vez de ter um bem particular, como um carro, uma moto, ele acaba viajando, guardando dinheiro para criar experiência. Isso cada vez mais se consolida por todo mundo e no Brasil não seria diferente. Então, hoje nós temos aí 60 milhões de pessoas no Brasil que viajam a lazer, né? E podemos chegar nos próximos anos a 120, ou seja, duplicar o mercado, que nós temos aí mais de 220 milhões de pessoas. Então, esse é o mercado interno. A pandemia ela trouxe para a gente um cenário bem interessante. As pessoas também começaram a fazer viagens, não só para fora do Brasil, ou para o Nordeste, ou outras regiões bonitas do Brasil. Elas fazem esse círculo de viagem no raio de 200 quilômetros. Então a pessoa vai até o litoral, vai até o interior, acaba aproveitando muito mais e com isso faz com que fortalece. E a questão de São Paulo é muito interessante. Se a gente pegar há 20 anos atrás, a taxa de ocupação entre Natal e Réveillon não chegava a 10% de ocupação na cidade, né? Hoje, na verdade, há 10 anos atrás, aí chegava próximo a 20, 30. Esse ano, por exemplo, o Réveillon de São Paulo vai chegar a 55% de ocupação já numa cidade que tem 45 mil unidades habitacionais ou apartamentos. Isso mostra o quê? Que São Paulo se torna cada vez mais como uma Tóquio, uma Nova York, uma Londres, que é uma cidade de negócios, mas que tem o turismo cultural, o turismo gastronômico, o turismo de negócios, sim, o turismo de cultura, os grandes shows. Então, cada vez mais as pessoas vêm. E ainda a gente foi brindado esse ano pela prefeitura com um Natal iluminado, bonito, né? Então, as pessoas podem comprar e depois fazer um passeio muito agradável na nossa cidade. E a gente está falando de Natal, mas o Ano Novo também está chegando. E há a expectativa aqui na capital, por exemplo, para o evento do Show da Virada. São vários artistas, é um evento gratuito que qualquer um pode participar. Isso também movimenta principalmente os hotéis ali da região central, próximos à Paulista, né? Perfeito, Marcela. O que nós temos? Nos hotéis próximos à Paulista, do centro, os hotéis econômicos e supereconômicos chegam a ficar com taxa de ocupação próximas a 100%. Depois você tem os hotéis de luxo que recebem os patrocinadores, os artistas, os empresários, não é? E com isso você tem, dentro de um fluxo, dentro da região da Paulista, uma taxa de ocupação acima de 75%. Em toda a cidade de São Paulo, como já não tem tantos eventos e tudo mais, em torno de 55%. A própria São Silvestre, que nós vamos ter a 100ª edição esse ano, ela traz pelo menos em torno de 25% que ficam hospedados, que vêm de outras cidades. Tanto os atletas, lógico, de ponta, que vêm disputar, os quenianos, alguns brasileiros e tudo mais, mas aquele atleta que gosta de correr e ele vem com a família,
ele vai participar da São Silvestre, depois ele fica para o Réveillon. E aí ele vai aproveitar a cidade para ver ainda um pouco das luzes de Natal, para fazer compra, para comer bem e aproveitar tudo que a cidade de São Paulo tem. Com certeza. Agora, quando a gente pensa em outros aspectos da cidade, né, tratando dessa questão do turismo, nós temos cidades muito características, tanto pelo Natal iluminado, quanto pelas aventuras, né, o turismo de aventura. Há também as cidades litorâneas que chamam bastante atenção nesse período do ano, de festas, as praias belíssimas, litoral norte, litoral sul, enfim. Há algum segmento específico de turismo que acaba se destacando nessa época do ano, que chama mais a atenção dos turistas, não só internos aqui do estado de São Paulo, mas gente que vem de fora para aproveitar esse período para esse tipo de turismo específico? Tem como a gente fazer essa diferenciação? Tem sim, Marcela. Nesse período, o turismo de lazer ele fica muito forte, ou seja, interior de lazer, cidades como Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia, e assim por diante, Olímpia, elas recebem turistas, né? Agora, principalmente famílias no Natal, mas depois no Réveillon. E aí dentro do Réveillon tem ceias de Réveillon, tem shows, tem entretenimento, tem turismo de aventura, turismo de sustentável, né? Então é muito interessante o interior, cada vez mais ele vem crescendo, com bons hotéis, bons resorts. E antigamente, eu estava conversando até com alguns hoteleiros de Águas de Lindóia, as pessoas iam para lá, mas elas ficavam ou deitado ali, conversando no sofá, jogando um xadrez. Hoje, chega uma senhora de 80 anos e fala, o que tem para fazer na região? O que eu posso conhecer hoje? Tem um raft que dá para fazer com 80 anos? É um negócio maravilhoso. Então, as pessoas querem viver experiências, ela não quer só o ócio, ela quer viver experiência. E o litoral, nem se fala, né? Com essa temperatura, eu vim escutando a conversa de vocês, maravilhosa, falando sobre a temperatura. O litoral, com essa temperatura, todo mundo quer primeiro pular as 7 ondinhas, depois poder jogar o futebol na praia, tomar um sol, tomar um sorvete. E isso faz com que o litoral tenha a maior taxa de ocupação no ano, no período de Réveillon, disparado. E com isso, todas as pessoas acabam... E aí você falou do sul ao norte, de Ilha Comprida e Ilha Bela, do sul ao norte do estado de São Paulo, todas as praias cheias, com todo mundo se divertindo, com os hotéis atendendo muito bem. Então o turismo de lazer, nessa época, tem o maior faturamento, maior taxa de ocupação, contrata muitos terceirizados e aumenta, inclusive, a capacidade produtiva para atender bem todos esses turistas. Nós falamos dessa expectativa de aumento, né, da ocupação hoteleira na cidade, tanto no período de Natal quanto no período de Ano Novo. E é importante a gente ver essa movimentação, esse aquecimento no setor, até porque foi um setor muito impactado com a pandemia de Covid-19. Então, te pergunto, esse é um dos melhores momentos pós-pandemia? A gente pode dizer que, de fato, o setor está recuperado de tudo que sofreu durante a pandemia? De fato, Marcela, nós tivemos a pandemia zerou. Teve vários hotéis que ficaram 8, 9 meses, muitos fecharam. O mercado de restaurantes também sofreu muito, principalmente os pequenos ficaram sem trabalhar há muito tempo. O mercado de organização de feiras, então, ficaram 2 anos e meio sem poder fazer feira. Agora, nós chegamos ao mesmo patamar. O ano passado foi bem interessante, esse ano já vai passar. O ano passado, a ONU Turismo, na OMT, ela falou que já chegamos ao mesmo número de turistas viajando antes da pandemia. E agora o que acontece? Agora começa a crescer esse número e as pessoas voltarem a fazer esse turismo. Então, nós estamos num momento de crescimento. Para o ano de 2026, então, nós devemos ter o turismo de lazer crescendo de 4% a 6%, e o turismo de negócio crescendo de 5% a 7%. E aí você pode falar de cidades de negócio, como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, e cidades de lazer, tanto das cidades do interior de lazer, como também as cidades de litoral, com uma projeção de crescimento por tendência de mercado. O estado de São Paulo, nós temos hoje estâncias turísticas, municípios de interesses turísticos, focados em atender bem o cliente, fazendo treinamentos colaboradores e criando experiências diferenciadas para os turistas.
É isso, Bruno. Agradeço muito, viu, sua participação aqui conosco. Vamos conversar em outras ocasiões, até para falar se de fato esses números, essas expectativas se concretizaram, né? Essas expectativas se concretizaram. Bruno Moura é diretor de Jogos e Hospitalidade da Foresp, que é a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, conversando com a gente aqui neste 25 de dezembro. Bruno, obrigada pela sua participação e um Feliz Natal a você e toda a família. Muitíssimo obrigado, Marcelo Lorenzato. Parabéns pela CBN São Paulo, sempre informando com muita qualidade e um Feliz Natal a todos também. Obrigada.